Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho para deixar umas mensagens importantes. A primeira delas é a respeito do nível de suporte do autismo. Muitas pessoas falam: o meu é grau 1, grau 2, grau 3, é leve, moderado, grave, enfim. O que determina o grau é só a condição de dependência da criança. Se a criança ela é totalmente dependente dos pais para qualquer atividade, então ela é grau 3. Se ela desenvolve algumas habilidades e deixa outras habilidades com dificuldade, ela é grau 2. E se ela já desenvolve, as atividades como uma criança típica ou com poucas dificuldades, então ela é grau 1, leve. Então, a criança que ela apresenta o grau 2, ela pode vir a desenvolver-se sozinha nas suas atividades e evoluir para o grau 1, que é com menos dependências. Mas ela também pode, se não fizer terapia, ir se tornando uma criança cada vez mais dependente, não desenvolver e ser grau 3. Então, o grau ele está relacionado à dependência do seu filho de se desenvolver sozinho ou com dependência sua para tudo ou para alguma coisa ou para nada. Por isso a importância das terapias, para que eles evoluam no desenvolvimento e possa se desenvolver uma criança típica, sem dependência de adulto, tá certo? Outra coisa importante nesse vídeo é com relação ao rótulo, que muitas vezes a palavra autismo gera no coração dos pais e das mães, que ficam com vergonha de dizer que o seu filho é autista. Esqueça o rótulo, pai e mãe. Se preocupe com o que o seu filho precisa. Se hoje você não tem um diagnóstico fechado, por exemplo, porque ainda não procurou, ou procurou e o médico ainda não fechou, ou ainda não marcou o especialista, ou não teve vaga, ou não teve condições, o que você precisa fazer hoje é as terapias. Corra atrás das terapias, porque é as terapias que vai fazer o seu filho desenvolver e não ser dependente seu. É igual aquela criança que não fala. Não deixe que aquelas frases, coloca o pinto na boca, coloca água de escalho, no tempo certo dele ele vai falar. Não deixe isso interferir no desenvolvimento do seu filho. Procure o quanto antes um fonoaudiólogo para que ele possa fazer terapias na linguagem e desenvolver e tornar-se uma criança dependente. Não precisar estar apontando ou puxando sua mão para dizer o que quer. Então, as terapias, elas vão fazer o seu filho se desenvolver. E isso é muito importante, independente dele ter um problema ou não, autismo ou não, um outro transtorno ou não, é as terapias que vai fazer o seu filho desenvolver. Então, se você percebe também que seu filho tem dificuldade de andar, procura ajuda com a terapeuta ocupacional, com um fisioterapeuta, certo? Porque às vezes a gente sabe que no interior é difícil realmente marcar um neuropediatra para fechar um diagnóstico. Então, se você vai num pediatra e você vê que o desenvolvimento do seu filho está um pouco atrasado para a idade, porque essa frase também, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu prazo, o seu tempo. Não é verdade. A ciência mostra, inclusive na caderneta da criança, que ela tem um parâmetro de desenvolvimento, onde até os 6 meses ela tem que fazer aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A criança de 1 mês, ela tem que, quando você deitar ela fica com a cabecinha lateralizada. Quando você deitar ela mexer braço e perna enquanto você troca a fralda. Então, isso são padrões de desenvolvimento, que a criança ela tem que ser acompanhada para ver se ela está atingindo, Inclusive, no cartão da criança, tem uma parte lá que é só sobre o desenvolvimento.
Então, esses padrões existem justamente para que a gente compare o nosso filho com o padrão adequado e a gente veja se ele está desenvolvido ou não. Então, se de acordo com o padrão de referência o meu filho está atrasado, eu tenho que procurar um especialista para que ele possa já ajudar no desenvolvimento do meu filho, independente de diagnóstico ou não, tá certo? Então, muitos pais estão perdendo tempo esperando um diagnóstico para seu filho, ou então fica em casa escutando a sogra, o sogro, o pai ou a mãe, o vizinho dizer nada, tudo é no tempo, daqui a pouco ele desenvolve, e aí não corre atrás. E outro detalhe, minha gente, não vai fazer mal para ele. Pelo contrário, se bem não fizer, mal não vai fazer as terapias. Então, busque um profissional que estudou para isso, sabe o meio, o caminho para que seu filho se desenvolva melhor e busque ajuda, porque ele desenvolvendo, ótimo, tá certo? Não vai trazer nenhum malefício para ele. Então, eu queria falar isso para vocês nesse vídeo, para não se estender, tá bom? E no próximo a gente se encontra aqui com mais informações. Um cheiro, Deus abençoe vocês.